Imagina só se em mais um dia normal da sua vida você encontrasse um caderno que coincidentemente teria instruções e regras de como definir o tempo de vida e até a morte de outras pessoas. Porém, para usar esta habilidade, você teria que saber o nome e o rosto de cada vítima, seguindo todas as regras do caderno, escrevendo o nome da pessoa no Death Note e assim definindo o fim de sua vida. Isso não seria um absurdo? Imagina como o mundo iria lidar com isso. É isso que vamos conferir juntos agora. Olá, eu sou o Chris e hoje você vai conhecer a história completa em linha cronológica de Death Note, o Caderno da Morte. Todos os acontecimentos citados aqui vêm direto do mangá além do próprio anime, e pode ser que algumas informações aqui vão até te surpreender, já que o mangá tem a história mais detalhada que a história do anime, coisas sobre o passado até dos Shinigamis e muito mais. Então fica confortável aí, já deixa o like e vem conferir com a gente neste vídeo. Tudo isso começou mesmo antes da existência da raça humana no universo de Death Note. Antes de tudo, existia o reino dos Shinigamis, e eles viviam em um mundo aparentemente normal, até que surgiram os humanos, e por algum motivo, talvez alguma interferência no ecossistema devido às queimas de combustíveis fósseis e à extração de recursos naturais da Terra. E tudo isso fez com que o mundo dos Shinigamis virasse uma terra seca, árida e sem vida. E tudo isso causava tédio para os Shinigamis, que comiam apenas frutos, mas devido à terra estar seca e sem a umidade, ela não produzia frutos para eles. E além disso, eles gostavam de jogar jogos de tabuleiros extremamente entediantes, e tudo isso vinha piorando mais e mais o mundo dos Shinigamis. Afinal, como eles basicamente vivem para sempre, o tédio para eles era um grande problema. E com o passar das eras, o tédio gerou até violência entre os Shinigamis, que ficaram próximos à extinção. E para resolver o tédio e fazer algo em relação a isso, o rei dos Shinigamis, chamado Odaio, criou um caderno, e esse caderno possuía algumas regras, e a habilidade principal desse caderno era dar fim à vida dos seres humanos. Isso foi aliado ao poder ocular dos Shinigamis, que permite com que eles vejam o nome e o tempo de vida em cima da cabeça dos seres humanos, e com isso eles criaram algumas regras para que o caderno não fosse tão poderoso ao ponto de controlar o mundo. Afinal, sem regras, este caderno poderia fazer qualquer coisa. E já que o poder do rei dos Shinigamis é ilimitado, depois disso o rei distribuiu um caderno para cada Shinigami e fez portais onde os Shinigamis poderiam ver e observar o mundo dos humanos e ler os seus nomes, e assim os Shinigamis podiam escrever os nomes em seus cadernos e ver os humanos morrendo e até criar histórias, de acordo com a morte de cada vítima, controlando a vida alheia. E isso fazia com que os Shinigamis ao longo das eras se divertissem bastante e saírem um pouco do tédio, e foi assim que eles moldaram o mundo humano. Então, durante muito tempo, eles foram causando mortes de diferentes formas e se divertindo com seu novo poder. Assim, várias eras se passaram e eles acabaram ficando entediados novamente, já que repetir a mesma coisa durante eras é muito tempo, e os cadernos dos Shinigamis jamais acabavam. Não importava por quanto tempo ou nomes eles escrevessem, o caderno sempre tinha espaço, ele sempre renovava suas próprias páginas. E então, os Shinigamis novamente entediados deixaram de escrever nomes nos cadernos. E nesse tempo, o primeiro Death Note veio parar no mundo humano. Não se sabe detalhes do que aconteceu exatamente, mas vários outros cadernos caíram na Terra, porém geralmente seus donos não conseguiam usar o seu poder, ou quebravam as regras e acabavam mortos devido a isso. E então logo se passaram mais algumas eras, até chegar o dia 1º de maio de 1933. Nasceu Kyushi, um jovem extremamente inteligente. A sua inteligência era muito acima da média e foi usada para até desenvolver invenções. Ele criou várias coisas novas com cerca de 11 anos de idade e já era um jovem milionário. Nessa época, haviam muitos órfãos porque a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. Então ele, usando seus recursos, criou vários orfanatos pelo mundo, e um deles recebeu o seu próprio nome, o Sr. Wemmy, que criou a Wemmy House na Inglaterra, e ela recebia vários jovens superdotados e ultra inteligentes. O fundador dos orfanatos decidiu assumir um codinome para sua própria proteção, e ele se chamaria Oatari, e é na Wemmy House que foi encontrado um jovem órfão que provavelmente seria um dos maiores gênios da face da Terra. O seu nome era Lauliet, que em uma tradução básica significa escuridão, e este jovem ganhou o código de nome L,
já que todos os órfãos recebiam uma letra de código para o nome escolhido, e o dele era L. E além de ser extremamente inteligente, L era muito forte desde criança, e ele sempre arrumava confusões no orfanato e acabava brigando com seus colegas de orfanato, já que ele não conseguia demonstrar e nem entender direito os sentimentos humanos, já que o seu conhecimento era muito alto desde novo e devido a traumas de ser um órfão e não ter figuras paternas, ele acabava arrumando confusão. E havia um programa de treinamento para os jovens superdotados que envolviam jogos e a resolução de vários problemas, e ele conseguiu completar tudo com uma velocidade inacreditável e superior até mesmo aos outros jovens superdotados que estavam ali no orfanato. Ele ainda era uma criança e ele conseguiu aumentar a fortuna do Atari muitas vezes, e isso porque ele descobriu formas complexas de aplicar investimento em vários tipos de ações, e ele mesmo ficou multimilionário devido a isso. E então ele percebeu que gastava muitas energias com seu cérebro e viu uma deliciosa fonte de energia. Eram os doces. Logo ele se viciou em comer uma grande quantidade de doces. E alguns anos se passaram e ele, já adolescente, estava entediado porque somente resolver os problemas cotidianos já era muito fácil para ele. Até que um dia, lendo o jornal, ele viu um mistério de um crime sem solução, e foi aí que ele decidiu intervir. Ellie, muito jovem, apenas lendo as matérias dos jornais que haviam publicado sobre o caso do crime, Ellie conseguiu cruzar informações suficientes e desvendar completamente o caso, enquanto os policiais estavam trabalhando durante meses sobre isso e não conseguiram encontrar sequer a solução. E Ellie encontrou em alguns minutos sozinho, e isso levou a Ellie a iniciar uma carreira como investigador criminal. Ele resolveu vários crimes e cada vez mais ele ganhava mais prêmios e subia de patente. Ele foi ganhando reconhecimento e sendo conhecido como o maior detetive do mundo. E somente casos extremamente complexos, difíceis e de grandes operações eram dados a ele. E quando ele era convocado para um trabalho, era basicamente em último caso, quando o acontecimento era misterioso e complexo o suficiente para ele resolver, quando estava extremo demais para todas as outras autoridades. Então, ele, vendo o projeto de Watari, resolveu ajudá-lo a desenvolver cada vez mais a mente dos jovens superdotados. E então, criou várias melhorias nos sistemas de treinamento para superdotados, que já era baseado em jogos de tabuleiro e também muitos difíceis, com resoluções de problemas. Então, ele aumentou muito a complexidade dos treinamentos, o que fez com que os jovens tivessem um treinamento muito mais intenso para que pudessem desenvolver suas mentes ao nível máximo. E assim, os mais destacados entre eles poderiam ser futuramente os sucessores de Ellie, na resolução de casos e na batalha contra o crime. Entre as crianças existiam muitos prodígios, entre elas existia a letra A, que não resistiu os duros treinamentos e acabou por tirar a sua própria vida. E na sequência, havia um outro garoto que recebeu a letra B, e os Shinigamis, que estavam entediados, decidiram colocar nessa criança os olhos de Shinigami. Então, assim que ele nasceu, ele recebeu os poderes de um Shinigami, e que consequentemente também perdeu metade da expectativa de sua vida, já que essa é uma das regras para ter um olho de Shinigami. E essa criança, desde quando ela se entende por gente, consegue enxergar a expectativa de vida de todas as outras pessoas. E ele já é extremamente inteligente, e algumas das suas manias eram até parecidas com as de Ellie. Seu jeito de sentar, sua mania de comer doces. Porém, ele ficava extremamente chateado ao se imaginar como uma cópia de Ellie. Ele não queria imitar o legado de Ellie e nem os passos. Para ele, isso era ficar na sombra dos outros. Ele queria ser maior e conquistar o seu próprio legado. E vendo que esse lado que ele estava, ele não conseguiria criar o seu próprio legado. Ele decidiu então ir para o outro lado da força, né? Ou seja, o lado mal, e exatamente aquele que o Ellie investigava. Ele não tinha muito interesse em sentimentos humanos e simplesmente
trocou de lado para criar a sua própria história e a sua própria jornada. Se tornando um criminoso, então, ele decidiu fazer crimes usando toda a sua inteligência e genialidade, sem deixar rastros a não ser que ele mesmo queira deixar, e assim fazendo uma rivalidade contra o grande L. E essas pistas eram apenas para deixar L cada vez mais confuso com o caso e nunca conseguir chegar a nenhuma solução. E assim, o letra B prosseguiu com seus crimes, só que ele acabou sendo pego no seu último ato. Quando ele ia tirar sua própria vida, ele foi pego em flagrante e preso com prisão perpétua. Ele deveria ficar vários anos na prisão, só que isso não aconteceu porque ele teve um ataque cardíaco, né? Então se passaram alguns anos e Ryuki, um Shinigami, decidiu lançar o seu próprio caderno no mundo humano. Ryuki estava extremamente entediado e queria saber o que aconteceria caso o seu caderno caísse no mundo humano. E por sorte, o seu caderno caiu próximo a uma escola, e nessa escola havia uma das pessoas mais inteligentes de todo o Japão, o estudante que provavelmente seria uma das pessoas mais inteligentes do mundo, assim como ele, talvez. Porém, entretanto, todavia, o caderno que Ryuki jogou no mundo humano não era dele, e sim que ele havia roubado de outro Shinigami. E já que um Shinigami não é obrigado a explicar as regras de um Death Note para nenhum humano, por muitas vezes os Shinigamis se entediaram de até enviar o Death Note para o mundo humano e não queriam nem explicar as regras mesmo. E assim, os humanos também não conseguiram entender e nem usar o caderno. E para deixar as coisas mais interessantes, Ryuki então decidiu escrever em inglês todas as regras do Death Note, para que a pessoa que o encontrasse conseguisse usar o caderno e até quem sabe divertisse e entretesse mais o Ryuki por um tempo, acabando com seu tédio de viver para sempre. Como se não bastasse isso, Ryuki também disse ao rei dos Shinigamis que ele perdeu o seu próprio caderno, e graças a isso, o rei dos Shinigamis concedeu mais um caderno para Ryuki, e assim ele ficou com 2 cadernos, o que era dele originalmente e o novo que ele tinha ganhado, e também aquele que caiu no mundo humano que ele tinha roubado de outro Shinigami. E a história começa a se desenvolver mesmo a partir do momento que este caderno que tinha sido roubado cai no mundo dos seres humanos, já que ele cai na escola de um jovem que é muito inteligente, chamado Light Yagami, que estava em sua sala de aula olhando para sua janela devido ao seu tédio e vê aquele caderno misteriosamente caindo do céu. E então ele resolve ir até lá para ver o que tinha acontecido, afinal isso não fazia nenhum sentido. E quando ele chega até o caderno, ele o abre e deu uma lida bem rápida. Ele achou aquilo ridículo, todas aquelas regras e todas aquelas palavras. Ele disse que era impossível existir uma coisa daquele jeito, um poder daquele tipo. Só que, por curiosidade, ele decidiu levar o caderno com ele. Algo chamava muita atenção de Light naquele caderno, afinal aquelas regras estavam detalhadas demais para serem coincidência. O caderno havia caído misteriosamente do céu e havia alguma coisa acontecendo ali, e Light sabia disso. Ele queria saber o que era e, coincidentemente, Light era extremamente muito inteligente, e as tarefas como a escola ou tudo que ele precisava resolver do cotidiano, para ele já era muito entediante, porque era muito fácil, e de certa forma, ele e o Shinigami Ryuki tinham isso em comum, o seu tédio com a vida e a sua grande capacidade de conhecimento. Então, quando Light chega em casa, ele pensa sobre tudo aquilo, e então ele decide testar aquele caderno, só para tirar a pulga da orelha, né, para ver se realmente aquilo funciona ou se era apenas uma trollagem. E caso ele funcionar, ele poderia até mudar o mundo, né, então não custava nada testar aquele poder. Mas o nome de quem ele deveria escrever ali, a qual seria a pessoa boa para ser usada para testar o livro da morte, é claro que deveria ser uma pessoa menos famosa, porque se fosse uma pessoa famosa demais, chamaria muita atenção. Então ele decidiu ser bem discreto no julgamento de quem ele iria escrever o nome ali, já que Light sempre mantinha a TV ligada e nesse momento estava passando, coincidentemente, um caso criminal. E na TV aparecia o nome e a foto também. E graças a isso, Light teve a oportunidade de testar
com aquele criminoso o seu novo poder, pois era um sequestrador que estava mantendo vários reféns presos em um prédio. Então Light decidiu escrever o nome dele e aguardar os 40 segundos para ver o que aconteceria, já que o sequestro estava sendo reproduzido na TV ao vivo naquele momento. E se o criminoso realmente morresse, os reféns estariam completamente livres para fugir da situação terrível que se encontravam. E os 40 segundos pareciam infinitos para Light, devido à ansiedade para saber se aquilo realmente era real. E naquele momento a ansiedade de Light estava extremamente alta e aumentava enquanto o repórter falava sobre o caso, onde as vítimas estavam sofrendo por estarem como refém dentro do prédio. E ao se passar os 40 segundos, então, finalmente completou o tempo que tinha acabado de escrever o nome. E o prédio começou a se movimentar, e então os reféns saíram correndo rapidamente de dentro do prédio, e os repórteres ficaram espantados e começaram a gritar para a TV que algo estava acontecendo ali. Os reféns estavam saindo do prédio, e quando a polícia entra, então eles têm a confirmação: o assaltante morreu de ataque cardíaco. E então Light Yagami nesse momento se deu conta que ele tinha o poder de mudar completamente o rumo da história da humanidade. E a partir desse momento, Light Yagami começa a pensar nas possibilidades de usar o seu novo poder e estudar detalhadamente cada uma daquelas regras. Afinal, todas elas são muito rígidas e ele tem que seguir cada uma delas à risca, já que aquele poder era real, e ele vai usar toda a sua genialidade e inteligência para controlar esse poder. E a partir de agora, Light se torna outra pessoa. Agora ele vai materializar todos os seus ideais. Ele começa a pensar em formas de selecionar criminosos para que ele os elimine um a um, fazendo assim sua própria justiça junto ao caderno. A ideia é de fazer o mundo se tornar um lugar melhor de acordo com a perspectiva dele. E Light acredita que o mundo é um local podre e as pessoas que foram contaminadas por essa podridão devem ser eliminadas e sofrer as consequências. E ele, que tem o poder de um deus em suas mãos, diz, que será o novo deus deste mundo e que limpará toda a podridão da raça humana e fará com que os criminosos simplesmente deixem de existir, e se alguém cometer algum crime grave, ele mesmo será eliminado pelo poder do caderno. E assim Light Yagami se torna Kira, aquele que será a própria justiça. Então, já se passado uma semana, Light se dedicou totalmente a escrever o nome dos criminosos que passavam na TV. E a TV contribuía muito para Light, já que sempre mostrava o rosto e o nome de cada vítima. Sendo assim, ele só tinha que escrever o nome pensando no rosto de cada uma das suas vítimas, e foi assim que, o passar do tempo, Light encheu várias páginas do caderno com nomes de criminosos. E como Death Note nunca acabava suas páginas, ele sempre se renovava com o tempo. Então, não importa o quanto você escreva no seu caderno, ele nunca terá limites de nomes. Só que Light Yagami não queria matar o seu tédio só com isso. Ele queria também chamar a atenção da polícia e ele queria ser investigado. E ainda por cima, ele queria usar toda a maestria da sua inteligência para sair de todos os crimes e todas as investigações e continuar eliminando criminosos, enquanto ele se protegia e saía da vista de todos os policiais. E é claro que, rapidamente por conta disso, o Light não descreveu o motivo da maioria das mortes, então ele deixou com que todas as pessoas e vítimas morressem de ataque cardíaco. E com pouco tempo depois, logicamente os investigadores começaram a pesquisar sobre esse caso, já que tinham tantos ataques cardíacos em um período tão curto de tempo. Os investigadores começaram a notar que tinha algo acontecendo ali que eles ainda não perceberam, e então, exatamente 7 dias depois de Light receber o caderno, o Ryuki se encontra com ele, e a reação de Light é bem neutra e passiva, já que Light já esperava uma visita de uma criatura extradimensional logo quando usou pela primeira vez o caderno. E até o próprio Shinigami Ryuki acha estranho a reação de Light, pois ele é totalmente apático e não demonstrou medo em nenhum momento, ou até pânico. E ao conhecer o seu Shinigami e descobrir um pouco mais sobre os segredos desse universo do Death Note, Light ficou ainda mais motivado e animado, e tornou aquela a sua missão de vida. Sendo assim, ele começou o projeto para criar o seu mundo novo e perfeito. E mais alguns dias se passaram, e Light ia para a escola normalmente, e quando ele voltava, se dedicava totalmente a ver notícias e a eliminar pessoas que estavam ali próximas à sua região.
Com todos os ataques cardíacos, todos os criminosos daquela região estavam praticamente eliminados e assim meio que Light deixou claro a sua localização para os investigadores de alto nível, já que as pessoas que morriam eram sempre pessoas locais. E já que ele assistiu um jornal local, o jornal só fornecia informações daquela região, né? Normalmente todas as notícias e mortes eram naquela região. E rapidamente todos os investigadores, após muito tempo tentando entender o caso, finalmente decidiram chamar o grande L para investigar esse caso. E alguns foram contra, mas ele foi convocado para o caso que parecia ser totalmente sem solução. Mas L, rapidamente após ter acesso aos materiais da investigação, notou um padrão entre as mortes dos criminosos por ataque cardíaco. E ao investigar os casos com a polícia, ele conseguiu ligar os pontos e descobriu que todos os crimes estavam acontecendo na mesma região e no mesmo horário. Logo, ele deduziu que esse horário poderia ser ocupado por um trabalho meio período ou talvez um período escolar. Sendo assim, poderia ser um estudante ou quem sabe, uma pessoa que gostava muito de acompanhar as notícias da TV. E então, Ellie começou a mover os seus gigantescos recursos para fazer a sua primeira jogada nesse caso, e em um contato com um possível criminoso. Então, logo todas as redes sociais começaram a se encher de notícias e as pessoas comentando muito sobre aquele que deram o nome de Kira, a entidade desconhecida que estava eliminando o mal do mundo ou daquela região, né? Segundo as pessoas que gostavam muito do que ele estava fazendo, já que ele estava eliminando os criminosos daquela região e, de certa forma, para muitas pessoas que o veneravam, ele era como um justiceiro, né? Um anti-herói, um cara que fazia a verdadeira justiça com as próprias mãos, segundo as pessoas. Só que ele mesmo decidia sem o palpite de ninguém quem deveria viver ou quem deveria morrer. E isso é errado, já que existem leis no mundo e existem punições estipuladas para cada tipo de crime, segundo a lei. Querendo ou não, Light Yagami começou a ver que a sua popularidade estava crescendo muito como Kira. E ele até gostou desse nome, já que inflou tanto seu ego ao ponto de abraçar completamente esse nome que o foi imposto pelo povo. Após isso, então L finalmente decide fazer sua jogada. E então ele faz uma falsa transmissão mundial na TV. E Light, quando viu isso, logo entendeu que era uma transmissão mundial, já que isso estava descrito na tela da transmissão desde o começo. E quem falava era o famosíssimo, o maior detetive do mundo. Mas era tudo uma jogada de L, já que ele não foi pessoalmente se expor. Ele teve o cuidado de não mostrar o seu próprio rosto e nem o seu próprio nome. Na verdade, quem foi no lugar de L era um criminoso, e esse criminoso seria executado na cadeira elétrica no dia seguinte. Porém, então, ele foi coagido a ir fazer essa transmissão no lugar de L, e se tudo fosse um sucesso, ele poderia ter até a pena reduzida e talvez não sofresse algum dano tão grave. Dessa forma, foi apresentado o nome do prisioneiro como se ele fosse o detetive que teve o rosto exposto na reportagem da TV, e rapidamente Light Yagami decide escrever o nome do detetive que apareceu ali e eliminar de uma vez por todas a maior ameaça, que era o maior detetive do mundo, o L, e evitar que as investigações sobre o Kira continuassem e assim resolver o caso por completo. Porém, quando o criminoso que estava fazendo o papel de detetive morreu de ataque cardíaco após os 40 segundos, né? Já que esse era o tempo estipulado para o assassinato do alvo. E L, então, ressurge e ele finalmente apareceu somente com a sua voz e começou a falar diretamente com Kira. Ele disse que a transmissão não era mundial nem nacional, apenas local, e ele tinha reduzido a área de alcance para um raio bem pequeno de apenas alguns quilômetros. Ellie já sabia que o criminoso estava lá dentro e também sabia dos seus horários, dos seus hábitos, e ele já havia pesquisado praticamente tudo sobre Kira. Como se não bastasse isso, ele ainda jogou um desafio para Kira. Ele o desafiou a eliminá-lo ali ao vivo. Ellie realmente colocou sua vida em perigo ali naquele momento, pessoal. Mas ele queria apenas testar a hipótese de que o poder de Kira necessitava ver o nome verdadeiro e o rosto da pessoa para matá-lo. E passado alguns segundos, Ellie perguntou então para Kira: Kira, você realmente não consegue me matar, não é? E assim, ele provou que a localização de Kira era local, e ele também comprovou
que para Kira conseguir matar, ele precisava ver o rosto e saber o nome verdadeiro da pessoa. Ele não tinha ideia que existia Shinigamis no mundo e nem Death Notes, mas ainda assim ele já tinha entendido tudo aquilo em pouco tempo. Ele entendeu o que estava acontecendo e como funcionava grande parte dos processos e padrões de mortes, isso tudo em pouco tempo sem saber do universo de Death Note e dos Shinigamis. Mas logo após esses acontecimentos, nesse confronto de Light contra L, Light então percebe que deve mudar a sua forma de escrever os nomes e também mudar os seus horários. E é revelado a nós então que o pai de Light também é um investigador criminal e que ele vai trabalhar diretamente no caso de Kira, juntamente com L. Aproveitando disso, Light então, tendo em vista que seu pai está trabalhando neste caso e que pode investigá-lo, Light então, se aproveitando disso, que tem acesso ao computador de seu pai, que tem várias informações policiais, incluindo os nomes e fotos dos criminosos que eventualmente ele poderia usar para escrever em seu caderno, e sem falar que também ele teria nomes e contatos de outros agentes que também estavam investigando ele, usando assim para talvez chantagear alguém com o Death Note. Prosseguindo, acontece que ele, ao criar essa situação, ele já esperava que Kira mudasse seu comportamento, e então, dessa forma, ele passou a estudar seu novo padrão de agir. Agora, Kira estava eliminando criminosos que estavam na lista da polícia, uma lista que apenas alguns policiais tinham acesso. Então, sabendo a localização e horário, agora, essa importante informação de acesso de dados policiais, ele então conseguiu descobrir mais sobre quem era Kira, pois apenas as pessoas daquela região têm acesso àqueles dados da polícia. Ou seja, os agentes e seus familiares foram colocados sob a suspeita. Se assim o número de pessoas que poderia ser o Kira fosse drasticamente reduzida de milhares para apenas algumas dezenas de pessoas devido ao alcance. Afinal, o padrão de Kira anteriormente era determinado pelas pessoas e criminosos mortos nas regiões que eram mostradas e transmitidas pela TV. Agora, o padrão mudou devido a ser pessoas relacionadas a dados policiais. Então, isso diminuiu muito o raio de busca para Ellie, e devido a isso, Ellie então considera que a polícia local pode estar sendo comprometida de alguma forma, e então ele decide acionar os agentes do FBI. E quando o FBI chega ao Japão, eles são destinados a investigar tanto os membros da polícia quanto os seus familiares, e Ellie demonstrou um interesse principalmente em Light, porque Light era um gênio e tinha as melhores notas do Japão. Então ele era um ótimo suspeito para o caso, afinal, para alguém ter o poder e a influência de Kira deveria ser, no mínimo, um gênio. E então, um novo agente, Ray Pember, foi um membro do FBI designado para investigar Light Yagami. Então Ryuki, o Shinigami, ficou mais animado do que nunca, afinal fazia séculos que não tinha alguma coisa que o entretinha daquela maneira. Aqueles eventos que estavam acontecendo ali é semelhante a assistir algum tipo de série de investigação criminal para nós, só que no caso aqui é ao vivo. Todo o caos que está acontecendo não tem nada feito em roteiro, e isso deixava ainda mais animado o Ryuki. Mas voltando ao foco, enquanto ele tranquilamente comia suas maçãs ali próximo de Light, Ryuki queria deixar as coisas ainda mais divertidas. Então Ryuki oferece a Light os olhos de Shinigami, com o preço da metade do tempo de sua vida em troca. E aí, os seus olhos poderiam ganhar o poder de ver o nome e o tempo de vida restante de qualquer pessoa. Light até acha essa uma ideia muito interessante, mas em seguida ele recusa ela. Afinal, ele prefere não aceitar isso por enquanto, já que nesse momento não era tão necessário. Mas, querendo ou não, era um recurso nas mãos de Kira. Então, Light Yagami começa a tentar usar suas técnicas mais avançadas do caderno. Ele percebeu e idealizou provocar acidentes em escala de terceiros e quartos acontecimentos no Death Note, onde seria mais difícil associar os acontecimentos a Kira, e dessa forma, cada vez mais, ele conseguiria se esquivar do FBI e das investigações. E para isso funcionar,
Kira então escreve o nome do seu alvo em seu caderno e logo na frente do nome ele escreve a causa da morte do sequestrador. Então, logo dentro do ônibus que ele iria cometer um crime, era o mesmo ônibus que estava o próprio Light e também um agente do FBI armado. E esse estava seguindo o Light. E nesse caso, esse agente do FBI tenta reagir ao sequestro do ônibus, mas antes ele se apresenta para Light e o sequestrador acaba vendo a imagem do Shinigami perto de Light dentro do ônibus e logo ele fica muito apavorado com aquilo e sai correndo para fora do ônibus com medo. E aí ele acaba num acidente falecendo. E essa foi a descrição detalhada que Light criou e descreveu em seu Death Note com a sua nova habilidade. Então, quando ele entrou nesse ônibus, o agente do FBI estava realmente o seguindo, e ao ver o ônibus ser assaltado, Light disse que iria reagir e também entendeu que o seu plano de descrever detalhes no seu caderno funcionava e era um sucesso. Então, o agente do FBI realmente se apresentou e agora Light tinha o seu rosto e o seu nome, e quem assim poderia escrevê-lo a qualquer momento no seu caderno. E esse foi o seu plano, que foi um sucesso, usando o sequestrador do ônibus que viu o Shinigami e correu até ser atropelado como descrito anteriormente. Tudo isso foi detalhado no caderno num plano de Light para saber o nome do seu investigador e então podendo assim proteger mais ainda a sua imagem como Kira. Então ele manipula a situação para que Ray Pember, o agente do FBI, escreva em uma página do Death Note todos os nomes dos envolvidos no caso da investigação contra Kira. O Ray foi coagido e ameaçado para fazer isso, então, após escrever nomes, ele mesmo ali estava eliminando seus próprios companheiros, tudo num plano de Light, e como o Ray conhecia o nome e o rosto de cada um dos seus colegas de trabalho, o efeito do caderno foi certeiro, algo que muito mais difícil para Kira fazer sozinho. Imagina só, um estudante de ensino médio descobrir o nome e o rosto de vários agentes do FBI. Isso seria muito difícil, mas como ele bolou todo esse plano e essa estratégia, isso funcionou e foi tiro e queda. Então nesse dia, Kira eliminou várias pessoas, incluindo vários inocentes e agentes, e por fim ele mesmo escreveu o nome de Ray no caderno, acabando completamente assim com todos os agentes do FBI de uma vez só. Todos aqueles que foram enviados para o Japão para investigá-lo. Após esse acontecimento, quase todos os policiais japoneses pediram demissão e saíram do caso, deixando apenas alguns poucos policiais envolvidos, e todos estavam com medo de morrer para o poder de Kira e eventualmente de sofrer suas consequências. E ele, por fim, tinha cada vez mais certeza que Kira estava dentro daquele círculo de pessoas. Caso contrário, ele não teria matado os agentes investigadores do FBI. E então, a esposa de Ray Pember não aceitou o fato de seu marido ter morrido daquela forma nas mãos de Kira. Afinal, ela também era uma agente do FBI, que não estava trabalhando nesse caso específico, mas passou a trabalhar secretamente após o Ray ter morrido e tudo isso ter acontecido. Então, Light se encontrou com ela, e ao ver que ela estava realizando uma investigação contra ele, ele também decide eliminá-la do caso de uma vez com o seu caderno. Após todos esses acontecimentos e todas essas mortes que Kira causou, ele agora tinha apenas poucas pessoas sobre a sua suspeita, e com isso ele mandou instalar câmeras na casa dos policiais para vigiarem eles e suas famílias. A casa de Light estava completamente monitorada, o seu quarto estava cheio de câmeras, e ele não poderia simplesmente parar para escrever no seu Death Note, já que ele estava sendo vigiado. Então foi aí que Light teve uma grande ideia. Ele teve a ideia de fazer atividades escolares com uma mão direita e colocar uma mini TV dentro de um pacote de batatas com um pequeno pedaço do Death Note para ele escrever os nomes. Assim, ele poderia escrever com a mão direita e com a mão esquerda ao mesmo tempo, sendo que enquanto ele fingia que ia pegar uma batata no pacote, ele na verdade poderia estar escrevendo o nome de um criminoso. E assim, Light conseguia eliminar pessoas como Kira sem levantar mais suspeitas, mesmo estando monitorado 24 horas. Kira, sem dúvida, fez muitas vítimas e entre elas existe um homem que tinha feito um terrível crime contra os pais de uma jovem e linda moça famosa chamada Misamane, que passou a admirar muito Kira por ter se vingado por ela, e de seus pais do assassino
que havia os assassinado. Misamane então decidiu que seguiria Kira e seria completamente fiel a ele. Misa era tão famosa que até um Shinigami chamado Jealous se apaixonou por ela, e ele acabou salvando a vida da Misa, escrevendo o nome de um assassino que estava se preparando para atacá-la, e assim ele quebrou uma das regras do Death Note, a regra de ser proibido um Shinigami salvar uma vida humana, já que a função dos Shinigamis é exatamente o contrário disso, não é mesmo? A função dos Shinigamis principal é destruir a vida, principalmente a dos humanos, e por conta disso, Jealous perde completamente a sua própria vida por amor a Misamane. E quando isso acontece, Misa recebe todos os anos de vida que o Shinigami tinha acumulado consigo. E então, após acontecer isso, um outro Shinigami chamado Ren viu tudo aquilo acontecer. Ele ficou com o caderno de Jealous para si, e Ren, como todos os outros Shinigamis, estava entediado e decidiu intervir no mundo humano, levando esse Death Note para Misa. E Misamane, que venerava Kira, entende que aquele caderno é o seu próprio poder. E além do caderno, ela também aceita os olhos de Shinigamis que são oferecidos a ela. E então, como ela já havia ganhado uma grande quantidade de vida extra, devido ao Jealous ter se sacrificado por ela, quebrando as regras do Death Note, e assim ela ter ganhado muita vida extra, não houve nenhum problema em ela entregar metade de todo aquele tempo de vida. E assim nasceu o segundo Kira. Alguns meses se passaram e as investigações de Ellie estavam cada vez mais difíceis. Afinal, os padrões de mortes haviam mudado drasticamente, devido agora ter mais uma pessoa se passando por Kira. E é lógico que Light se aproveitou muito disso, já que a Misa estava desesperada por encontrar e servir Kira, e por isso ela mesma passou a usar o seu próprio nome, e Ellie continuava as investigações contra Light. Mas agora os novos padrões já não faziam mais sentido, já que ele considerou a possibilidade de Kira ter passado o seu poder para outra pessoa. E para investigar diretamente Light, Ellie então entrou na universidade junto com ele, mas sem dizer o seu nome verdadeiro. Após isso, ao se aproximar de Light, se revela Ellie, o investigador. Enquanto eles participam das atividades acadêmicas juntos e vão conversando, e se conhecendo melhor, Ellie revela que tem as suas suspeitas que Light seja o próprio Kira. E depois de testá-los várias e várias vezes, perguntando e suspeitando de Light, porém então resiste a todas as jogadas de Ellie e joguinhos mentais de acusação, e então Ellie se convence que talvez Light realmente não seja o Kira, mas ele continua com as suas suspeitas mesmo assim. E então Ellie, com isso, resolve dar o seu checkmate e usar sua cartada na manga, chamando então Light para o ajudar na investigação do caso contra Kira, já que Light é uma das mentes mais inteligentes do Japão e é suspeito nesse caso. Isso para ele seria perfeito, e então talvez não teria uma forma melhor de investigá-lo a não ser colocá-lo para investigar a si mesmo. E essa foi uma das grandes cartadas de Ellie. Então, na Sakura TV, que é o nome de uma emissora de TV do Japão bastante sensacionalista, que resolve falar do caso Kira. E aqui começam então os jogos dos dois Kiras, pois a Misamane também está manipulando a TV, fazendo eles ordenarem que Ellie se mostre, e no caso contrário, ela, como Kira, irá eliminar todos os membros envolvidos na organização que o investiga. Então Light e Ellie começam a trabalhar juntos, mas Ellie sempre tenta cercar Light com seus argumentos para tentar comprovar que Light é o próprio Kira. Porém, isso não funciona, pois Light prevê cada uma das suas intenções, e então se esquiva de Ellie e suas armadilhas de jogos mentais. Para resolver o problema da TV, Ellie pede para que Light escreva um recado fingindo ser o próprio Kira. Ele vai ter que fingir ser quem ele realmente é, e a Misamane responde pela TV como o segundo Kira, e ela entrega grande parte do jogo falando sobre o caderno Death Note e os Shinigamis, e tudo que Ellie até o momento não sabia. E no início, Ellie desconsidera qualquer tipo de ideia sobrenatural que exista e que sejam apenas códigos para que apenas os dois Kiras entendam a mensagem que está sendo dita ali. Então Misa e Light se encontram e Ellie acreditava que, ao mesmo tempo, Light era e também não era o próprio Kira.
E para esse encontro, ele deveria estar se passando pelo Kira, quando na verdade ele realmente era o próprio Kira. Olha que maluco isso. Então, um encontro acontece e Misa, graças aos seus olhos de Shinigami, reconhece o verdadeiro Kira, quem descobre sua verdadeira identidade. Porém, ela não se revelou durante esse encontro, já que ele estava sendo completamente monitorado e ela percebeu. E Ellie não obteve nenhum resultado de suas suspeitas naquele momento. Então, após ter descoberto o endereço de Light, a Misa foi até a casa dele e se apresentou como sua verdadeira identidade e a segunda Kira. Misa também disse que quer servi-lo de todas as formas possíveis e fazer tudo o que ele mandar. E é claro que isso era muito conveniente e proveitoso para Light, já que ele passa a usar Misa nos seus planos para nunca ser encontrado ou descoberto por Ellie. O Shinigami da Misa também acabou se apaixonando por ela, e Ren, vendo tudo aquilo que estava acontecendo com a Misa, ele acaba ameaçando Light a escrever o nome dele em seu próprio caderno caso aconteça algo com a Misa. E a partir de agora, Light se tornou o namorado de Misa, ou seja, primeiro Kira estava se relacionando com o segundo Kira, e Light tenta convencer o Shinigami da Misa a descobrir o nome de Ellie e escrever em seu próprio caderno, e o Shinigami Ren acaba concordando com isso. Afinal, tirando Ellie do jogo, a Misa não correria mais perigo mesmo estando com Light. Ellie então usou o mesmo padrão de investigação de antes para encontrar Missamane, e ele viu o horário e o local onde os criminosos estavam morrendo. Ellie observou que poucas pessoas poderiam ter aquele padrão, e além disso, a Missamane deixou claro que ela era apoiadora de Kira. Tudo isso levou Ellie a investigar mais a Missamane, até que ele foi até ela e mandou prendê-la, e ela ficou totalmente amarrada em uma maca, já que Ellie não sabia exatamente como funcionava os poderes de Kira, e tudo isso por precaução, então ele a manteve presa. E o Shinigami Ren, vendo tudo aquilo, pensou em escrever o nome de Ellie ali naquele momento, porém se ele fizesse isso naquele momento, as evidências provariam que Light e Misa são os verdadeiros Kira, já que foi descoberto que os dois são muito próximos, e Light fica em uma situação complicada neste momento. E para resolver tudo isso, Missamane abre então a mão do seu próprio Death Note e o entrega para Light. Assim, Misa perde todas as memórias como consequências relacionadas sobre o seu caderno. Mesmo estando presa e sendo investigada, isso não resultaria mais em nada. Então Light entrega o caderno que estava com a Misa para o Ryuki, e o caderno que era de Ryuki ele entregou para Ren, e adicionou duas regras falsas finais no Death Note dele, que confundiram totalmente as pessoas que encontrassem esse caderno. As novas regras eram que se o caderno fosse destruído, todos os usuários morreriam, e a outra é que quem está na posse do caderno não poderia ficar sem escrever o nome de alguém dentro de 13 dias, e caso contrário, ele morreria. O plano dele era deixar as coisas mais complexas para as pessoas, já que ele estava quase sendo descoberto. Light então esconde o seu Death Note em uma floresta e pede para Ren entregar seu caderno a outra pessoa. Assim, mais um humano estaria escrevendo nomes e não seria nem o primeiro e nem o segundo Kira, mas sim o terceiro Kira. Então Ellie, com quase certeza que era Light o Kira, decide prendê-lo e vigiá-lo 24 horas por dia. E quando Light está preso, ele então decide contar seu novo plano e falar para o seu Shinigami Ryuki, e este com certeza é o plano mais complexo e elaborado de Light até agora. Então ele abre mão do seu próprio Death Note e perde todas as suas memórias relacionadas ao caderno, e a partir de agora, Light e Misa não são mais os Kiras, já que agora tem uma outra pessoa usando o Death Note e escrevendo nomes, o que vai deixar as investigações de Ellie um completo caos. E com o passar dos dias, as mortes das pessoas voltaram a acontecer, e mesmo com Light e Misa presos. Mesmo com todas as suas desconfianças, ela então resolve soltar os dois e não vigiá-los mais, afinal, mesmo depois que eles foram presos, as mortes continuaram, então não fazia sentido eles estarem ali. Então, momentaneamente, eles saem da suspeita de Ellie, que desenvolveu um plano no qual Light ficaria em sérios perigos, já que o seu pai o ameaçaria e chegaria a pontos extremos contra Light. A ideia desse plano de Ellie era mostrar que um dos dois era o Kira e reagiria contra o pai de Light, e foi assim que ele abordou Light e a Misa dentro de um carro.
mas no final das contas, nenhum deles foi capaz de fazer nada. Eles não eram mais os Kiras, eles nem sequer, ao menos, tinham mais aquelas memórias de quando eles foram. E isso provou mais uma vez a inocência dos dois. Light agora, sem suas memórias, coloca toda a sua inteligência a serviço de Ellie, para ajudar a encontrar o Kira. E com o tempo, Light consegue pesquisar muitas informações importantes sobre as mortes que estavam acontecendo, e de alguma forma elas relacionavam o crescimento das ações de uma única empresa, e essas relações levam eles a acreditarem que o dono daquela empresa possui o poder de Kira. E até a Misa-Mani se envolveu nessa investigação. Eles conseguiram encontrar e prender o dono da empresa, e quando eles finalmente conseguiram prender este Kira, o Death Note foi parar lá na sala de investigações, na mesma sala onde ficava Ellie e também Light. E esse era o plano de Light desde o início. Esse era o plano que ele havia constituído. Veja bem, quando ele entregou o seu Death Note para outro humano e perdeu as suas memórias, consequentemente foi inocentado. E então começou a ajudar na investigação a ponto de ser confiável para Ellie. E quando finalmente Light e Ellie estavam trabalhando juntos para pegar o terceiro Kira, e quando eles o prendessem, possivelmente o caderno estaria ali, próximo de Light nas investigações, novamente. E assim, ele o tocaria e recuperaria todas as suas memórias de quando ele era o Kira. E foi isso que aconteceu. Quando o Light, sem memórias, tocou no Death Note, todas as suas memórias voltaram e o seu plano se mostrou ser um grande sucesso. E o dono da empresa teve o seu nome escrito no caderno rapidamente para não soltar mais informações. E logo eles perceberam que existia mais um quarto Kira, ou ainda era um dos dois primeiros Kiras que haviam eliminado o terceiro. Light faz com que Misa-Mani pegue o seu caderno que estava escondido na floresta, fazendo assim ela recuperar suas memórias também. E a Misa, mais uma vez, pede para obter os olhos de Shinigami e sua expectativa de vida recebida do Shinigami é reduzida pela metade novamente. Então, Light agora decide criar um plano para eliminar Hamon e também Ellie ao mesmo tempo, já que os Shinigamis dificilmente ajudam os humanos. Logo, Light iria então se aproveitar dos sentimentos de Ham para controlar esse Shinigami, e sendo assim, ele fez com que a Misa voltasse a ser a segunda Kira e escrevesse nomes novamente em seu Death Note. Então, Ellie rapidamente notou que o padrão voltou para Misa-Mani, e todas as informações e evidências, como as localizações e horários, batiam com ela novamente. E o Shinigami Ren, então, temendo a inteligência de Ellie de encontrar a Misa e puni-la, com medo da vida dela, já que ele tinha se apaixonado por ela também, então Ren resolve escrever o nome do próprio Ellie em seu Death Note. E assim, Light faz com que o próprio Shinigami elimine o seu maior inimigo e maior detetive da história. E por ter salvado a vida de uma humana, esse Shinigami quebra a regra do Death Note e ele morre. E agora, Light, com seu plano, conseguiu eliminar dois coelhos em uma cajadada só. E, mais uma vez, Misa-Mani ganha todo o tempo de vida de um Shinigami, já que o tempo de vida de En foi transferido para ela, já que ele tentou salvar ela, matando Ellie. E nesse momento, Kira finalmente eliminou Ellie com o Shinigami e enganou a mente mais inteligente do mundo. Então, a investigação de Kira já estava durando muitos anos e ele continuava com todo o seu teatro e mentiras para o mundo, e todos os aclamavam por Kira, e ele tinha cada vez mais adoradores e até fã-clubes, e o índice de criminalidade do mundo abaixou drasticamente, já que a maioria das pessoas tinha medo de ser eliminado por Kira e pensava duas vezes antes de cometer um crime. Ninguém queria ser considerado um criminoso por Kira, então passaram-se 5 anos e Light continuou com seus planos de ser um deus para o futuro do mundo. Enquanto ele foi nomeado como o segundo L, já que ele se tornou um detetive investigativo após ter matado L, e sua única missão de vida era investigar Kira, ou seja, ele mesmo, e eventualmente ele não chegava a lugar nenhum, mas algo que ele não esperava acabou acontecendo. L havia então preparado um plano para caso ele mesmo fosse eliminado do caso.
E esse plano secreto era os jovens do orfanato de superdotados que ele mesmo tinha treinado e preparado para serem os seus substitutos no futuro caso algo viesse a acontecer. Então, um novo grupo investigativo foi criado com 2 gênios substitutos de Ellie, chamado Melo e Nier. São as grandes mentes que herdariam a determinação e investigações de Ellie. Os dois juntos usariam suas superinteligências para chegar até o fim desse caso. Melo decidiu agir com mafiosos e criminosos para entender melhor como o caso de Kira funcionava em meio às ruas. E Nier segue mais por um caminho mais diplomático, agindo dentro da lei. Isso bem diferente de Melo. Porém, Melo, nas suas investigações e busca por Kira, ele acaba conhecendo um Shinigami chamado Sido. E ele é um Shinigami que veio buscar seu caderno, já que ele é o verdadeiro dono do Death Note que o Ryuki jogou no mundo dos humanos. Então Melo, ao conhecer melhor esse Shinigami, começa a trabalhar junto com ele. E o pai de Light acaba obtendo um Death Note e também os olhos de um Shinigami. Porém, no meio de uma investigação policial, ele acaba morrendo. E as organizações mundiais soltam um comunicado dizendo que não vão mais investigar Kira. E então eles encerram as operações totalmente, cortando a verba do caso de Kira. E então Kira, neste momento, possui religiões, locais de culto e até mesmo produtos à venda. Ele ficou extremamente famoso com o tempo e Light ficou muito confortável tendo tudo isso e assumido o lugar de segundo L, delegando assim as investigações contra si mesmo. E Melo e Nier se encontram e decidem estudar as regras do Death Note para entendê-lo melhor e como tudo funciona. Então eles começam a cogitar a possibilidade de que algumas regras podem ser falsas no caderno, e o próximo plano complexo de Kira foi fazer Misamane entregar o seu Death Note para um promotor de justiça, Teru Mikami. Agora, ele seria o mais novo Kira, e ele compactuava totalmente com as ideias de Kira. Ele meio que considerava Kira o próprio Deus. Mikami e Light mantiveram um contato, e nesses contatos Light diz a ele como e quando ele deve escrever os nomes no caderno, e assim ele o manipula para continuar fora de suspeitas. E além disso, ele também foi instruído a carregar um caderno falso, e o promotor de justiça foi ordenado a escrever nomes em público exatamente na intenção de ser descoberto. Tudo isso fazia parte dos planos de Light. Então, o promotor escrevia nomes no caderno falso em público, e outra pessoa com o Death Note real escrevia os mesmos nomes, fazendo com que o caderno falso passasse a ilusão de realmente ter aquele poder. E Nier, com suas habilidades, logo nota o padrão e bate com Teru Mikami, que além de ter vários indícios dele ser Kira, ele também é um adorador assumido de Kira. Então Nier usa todos os seus conhecimentos para chegar até ele e montar seu próprio plano, enquanto Melo está investigando uma das pessoas das quais o Light estava manipulando, que era uma mulher chamada Kiyomi, que quando ela foi encurralada, ela tinha um pedaço de Death Note que ela tinha ganhado de Kira, e ela então escreve o nome de Melo, e então Melo morre naquele momento, após ter seu nome escrito no pedaço do caderno que estava com Kiyomi. Quando Light fica sabendo disso, ele fica com um pouco de medo. Kiyomi pode ter sido comprometida e que de alguma forma ela possa ter eventualmente voltado a cair sob suspeitas, e isso seria um perigo para ele. Então ele manda Teru Mikami escrever o nome da Kiyomi também no seu Death Note. Então ela morre, não deixando suspeitas para Nier. Após isso, foi marcada uma reunião entre Nier e os remanescentes da investigação de Kira, já que Melo tinha morrido. E logicamente, Light também participava dessa reunião, e Teru Mikami estava escondido no local perto dessa reunião, observando cada um deles com seus olhos de Shinigami, afinal ele podia ver o nome e o tempo de vida de todos que estavam ali presentes. E também o Mikami poderia escrever facilmente o nome de todas as pessoas que estavam ali, e acabar definitivamente com todas as pessoas que sobraram no mundo e que ainda tinha coragem de investigar o Kira. Light estava muito feliz com tudo que tinha acontecido, já que ele viu que finalmente tinha vencido. Ele até decidiu fazer um discurso ali no meio da reunião, já que Mikami estava atrás da porta escrevendo o nome de todas aquelas pessoas que estavam com poucos segundos de vida e que ainda estavam ali. Então Light, para comemorar isso, decidiu se vangloriar ali e comemorar os últimos segundos das outras pessoas, se confessando que era o próprio Kira, e algo imprevisível para ele acabou de acontecer. Nier, que já desconfiava de Mikami,
há muito tempo descobriu onde ele guardava o seu Death Note e então trocou o caderno original por um caderno falso. Sendo assim, o Kira havia confessado publicamente seus crimes e ficou vulnerável naquele momento. E Teru Mikami, que estava escrevendo nomes num Death Note, mal sabia que o Death Note que ele estava usando era falso e que não teria nenhum tipo de efeito. E as pessoas que estavam lá ouvindo o discurso de Light não foram eliminadas de acordo com o caderno dele, já que Nier trocou os cadernos, e agora Light estava totalmente encurralado, já que ele se entregou ali mesmo e seu plano falhou. Então ele surta e dá uma risada, que é bem famosa até nos animes, e como uma cartada final, ele tenta usar o pedaço do Death Note que ele carregava dentro do seu próprio relógio. E o antigo membro dessa investigação, naquele momento, então atira em Light. E isso fez com que Light perdesse a maioria dos seus movimentos devido à dor do tiro. Mas mesmo assim, ele continuava tentando escrever o nome no pedaço do Death Note até o fim. Isso mesmo que seja com seu próprio sangue. Mas Matsuda puxa o gatilho várias vezes contra Light, mas porém ele não acerta nenhum ponto vital de Light naquele momento. E Mikami, vendo seu deus Kira ser acertado por vários tiros e estar indefeso, então Mikami fica totalmente apavorado, pois eles estavam perdendo e tudo aquilo que ele acreditava parecia agora ser falso. Então, em um momento de loucura, ele tira a própria vida e Light, após receber vários tiros, tenta fugir do local. Porém, seu corpo está com ferimentos irreparáveis e ele corre e o seu sangue está jorrando pelo caminho que ele percorre. Então, ele se esconde em um local e já sem forças para ficar de pé, ele cai deitado em uma escadaria. E é nesse momento que Ryuki escreve o nome de Light em seu próprio Death Note e finalmente matando Kira, como descrito em seu caderno. Afinal, tudo aqui não passava de uma série feita para entreter o Shinigami Ryuki, que basicamente conduziu e assistiu a vida de Light como Kira durante todos os crimes e até o final de sua vida, já que Ryuki sabia o que iria acontecer e ele estava apenas se entretendo, ele não era amigo de Light. Mas a história não termina aqui, já que o Kira mudou completamente o mundo com as suas ações e ficou marcado na história. E Light, antes de morrer, viu uma imagem meio que do espírito de Ellie em seus momentos finais da sua vida. E após tudo isso, se passaram alguns anos, e Ryuki estava sofrendo com várias crises de abstinências de maçãs, já que seu corpo precisava comer maçãs do mundo humano. Novamente então ele começou a pensar em procurar um substituto para Kira e começar novamente a sua novela. Ele queria alguém que pudesse enviar novamente o Death Note, e assim ele ganharia várias maçãs, mas a pessoa que ele escolheu foi um jovem chamado Minoru. Então ele se apresenta e explica o que é o Death Note para Minoru. Porém, ele já conhecia todas as histórias de Kira e entendia tudo sobre elas, já que ele ficava vendo as reportagens e aquilo era falado na TV durante muito tempo. Então logo ele mesmo não tinha muito interesse em usar o caderno, mas ele tinha interesse em ficar rico. Então ele pediu para Ryuki que aparecesse ao vivo na TV Sakura e fizesse o anúncio do Death Note e assim tentasse arrecadar uma boa grana pelo caderno. A maioria das pessoas não conseguia ver o Ryuki pela TV por conta da sua existência ser de um Shinigami no mundo dos humanos, mas ele segurava um papel e para a maioria das pessoas o papel parecia estar flutuando no ar. Porém, as pessoas que tinham tocado Death Note anteriormente conseguiam ver Ryuki. Então pessoas como Matsuda e Nier assistiram o programa e conseguiram ver o Shinigami, enquanto várias outras pessoas no mundo todo começaram a oferecer ofertas altíssimas em dinheiro pelo Death Note, e aquilo virou um enorme leilão do caderno, e todos eles queriam comprar o poder de Kira. E foi até que em um determinado momento, o presidente dos Estados Unidos ofereceu 100 trilhões de dólares pelo caderno, e ninguém no mundo conseguiu cobrir essa oferta, né? E Minoru disse para Ryuki mostrar as regras de pagamento na TV ao vivo também. E logo só existia uma forma de receber esse dinheiro, sem ser rastreado pelo FBI, né? Afinal, esse caderno era procurado por todos no mundo. Então ele teve que estipular uma regra bem complexa para a transparência do dinheiro, e a regra era o seguinte: o dinheiro para pagar o Death Note deve ser depositado para todas as pessoas que tenham uma conta no banco e que tenham até 60 anos de idade, dividindo os 100 trilhões de dólares igualmente entre todas as pessoas que tinham conta. Assim, Minoru imaginava ser bem difícil para os investigadores identificarem quem era o verdadeiro dono do caderno.
e dificilmente mais as investigações e acesso a informações de todas aquelas pessoas para descobrir quem realmente fez a venda do Death Note e quem realmente comprou. E ele não estava cometendo um crime diretamente nesse caso. A regra era clara e estipulava que o comprador deveria dividir igualmente entre todos dessa agência e cada um receberia um valor de aproximadamente 8 milhões e meio de dólares. Então, Minoru, no fim das contas, tinha criado um plano sem erros que venderia o Death Note, abriria a mão do seu poder e perderia todas as memórias do seu caderno, e ainda por cima seria um milionário. E também pediria para Ryuki ir e entregar o caderno para o presidente dos Estados Unidos, já que ele era o comprador verdadeiro. Só que o rei dos Shinigamis decide intervir, afinal ele não gostou dessa ideia nem um pouco, e disse que de agora em diante existe uma nova regra no Death Note: quem vende e quem compra o Death Note no mundo humano deve morrer. E assim, Minoru acaba perdendo a sua vida, mesmo tendo seu plano perfeito. Ele não conseguiu vender o Death Note, já que a nova regra tinha sido imposta, e assim o Death Note não foi passado para frente neste dia. E essa foi a ordem cronológica e a história completa de Death Note, o Caderno da Morte. E galera, se vocês puderem apoiar nosso trabalho aqui no YouTube, nos enviando um Pix, pode ser em qualquer quantia, ficaremos muito agradecidos. Afinal, esse conteúdo dá muito trabalho, então apoie o nosso canal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Comenta o que você achou desse vídeo e não esquece de ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos. Agradeço a audiência de todos e, por favor, eu peço também que vocês entrem no canal, que eu vou deixar na descrição e fixado nos comentários, chamado TV Nerds. Afinal, estamos quase batendo nossa meta de 1000 inscritos nesse canal, e assim que conseguimos bater essa meta, além de conteúdos exclusivos para os inscritos, teremos muitos sorteios sobre a cultura pop, animes, jogos e filmes em geral. Então corre lá porque é apenas para inscritos. O canal está fixado nos comentários. Então, até a próxima, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez e tchau!